E faz um ano que a reforma trabalhista alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E diante de muita polêmica, ela já causa efeitos diretos e indiretos na relação de trabalho. Foi em 11 de novembro de 2017 que a reforma trabalhista começou a valer. Na época, muitos empregados ficaram apreensivos com as mudanças em mais de 100 artigos da lei, como a possibilidade de acordo entre sindicato e patrão para troca do dia de feriado na semana. Acordo de rescisão de contrato, quando o trabalhador recebe metade do aviso prévio e multa rescisória, além de 80% do FGTS, sem direito ao seguro-desemprego. A jornada de trabalho também ficou mais flexível. Ela pode ser por tempo parcial e a carga horária semanal não poderá ultrapassar 30 horas e só recebe pela hora trabalhada. Outra mudança é que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória e passa a ser facultativa. A contratação de trabalhador autônomo sem vínculo também é uma possibilidade determinada na reforma. Nesse caso, algumas formalidades legais devem ser cumpridas e o trabalho pode ser contínuo ou não e sem exclusividade. Aqui inclui também contrato de trabalho intermitente. Em um ano de alteração da lei trabalhista, os efeitos já são percebidos. De acordo com a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, um dos maiores avanços da reforma foi a permissão para o fracionamento de férias em até 3 períodos. Por outro lado, a ANAMATRA destaca como ponto negativo a possibilidade do empregador terceirizar a atividade fim da empresa. Segundo dados do IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada caiu 1% e atualmente são quase 33 milhões de pessoas. O número de trabalhadores informais chegou a 35 milhões em setembro. E sobre o assunto, convidamos o advogado trabalhista Frederico Alvarenga. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Doutor, como avaliar então, a gente viu aí na reportagem, um ano já da legislação nova trabalhista. Como fazer essa avaliação desse primeiro ano? Perfeito. Um ano é muito pouco para avaliar a norma dentro da realidade prática. Mas podemos verificar que ainda existem muitas dúvidas por parte do trabalhador e essas dúvidas, elas não são tão fáceis de ser suscitadas, porque ela exige um discernimento, uma capacidade de entendimento da lei. Então, este um ano ainda não foi capaz. E nós dependemos ainda de uma interpretação dos tribunais a respeito da interpretação dessa norma. Agora foram mais de 100 artigos alterados, né? Qual que o senhor destaca, ou quais? Eu acredito que o artigo que mais vem pontuando dentro do direito do trabalho, principalmente do direito processual, é o artigo que diz respeito aos honorários advocatícios, as verbas de sucumbência, onde o empregado, em uma ação trabalhista, caso ele venha a perder essa ação, ele é condenado ao pagamento da sucumbência, o ônus de sucumbência, ou seja, honorários advocatícios que vão de 5% a 15%. E caso ele tenha a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade desses honorários. Mas mesmo assim, isso vem diminuindo as demandas trabalhistas com grande frequência. Com tantas mudanças, o trabalhador já conseguiu se adaptar nesse um ano ou ainda é muito pouco tempo? É pouco tempo ainda para essa adaptação, não dá. Então, o que nós estamos vendo é que dentro da Justiça do Trabalho, a diminuição de demandas e a diminuição do valor das causas vem sendo o ponto-chave dessa reforma por enquanto. Agora, a reforma, ela privilegia o diálogo, né, entre as partes, mas temos aí uma relação de igualdade entre trabalhador e empresa? Como é que funciona isso? Perfeitamente. A reforma trabalhista, ela foi criada em cima de uma base do diálogo, da flexibilização das normas de trabalho e da preponderância da negociação daquilo que é negociado sobre aquilo que é legislado. Né? Dá mais autonomia para as partes, mas quando falamos de autonomia, nós envolvemos também uma coisa chamada capacidade. E essa capacidade advinda de um trabalhador, nem sempre ela é real, porque quando tem um trabalhador, esse trabalhador ele está numa condição frente ao patrão de vulnerabilidade. Temos que entender que ali trabalhamos uma balança, e essa balança, a lei, ela vem exatamente para fazer essa balança equilibrar. E se não temos partes idênticas nesse sistema, a balança não vai equilibrar. Por isso que a negociação, ela vem de uma forma parecendo positiva, mas na medida que eu tiro o poder sindical, que seria aquele órgão que tem representatividade para colocar a balança em equilíbrio, eu posso questionar se realmente existem partes iguais nessa relação. Um ano é pouco, então, como o senhor disse, para o trabalhador se adaptar, mas também é muito pouco para a empresa e, em muitos casos, acabaram
indo parar na justiça também, né? Sim, as empresas ainda têm muitas dúvidas, mas quando esses processos vão para a justiça, nós temos visto que a reforma trabalhista ela trouxe uma nova necessidade processual, onde os advogados eles têm que trabalhar um valor exato da causa, eles têm que liquidar a causa. Então, por esse ponto eu acho que foi positivo, porque antigamente nós tínhamos aquela velha premissa onde a Justiça do Trabalho ela era imparcial, ela pendia para o lado do trabalhador, que o advogado trabalhista entrava com causas astronômicas, com valores que não eram razoáveis. Hoje a gente vê o contrário, hoje as causas elas são liquidadas de forma correta e essa é uma necessidade legal. Então, para a empresa também, está sendo algo positivo, porque ela consegue acordar judicialmente dentro de uma realidade e não com valores astronômicos que no passado vigorava. Ok, doutor Frederico Alvarenga, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado, doutor. Obrigado.